Olha, vamos começar com a Dilma. Um assunto que não está aí na ordem do dia, que ninguém está falando dela. Eu quero botar a Dilma no noticiário, porque afinal de contas a Dilma tem sido pouco focada no noticiário. Bom, ontem a Dilma esteve em São Paulo, tomou uma sapatada outra vez, uma vaia chata, constrangedora, teve que reduzir o tempo de sua visita, exposição e tal, essa coisa toda, vai, não vai. Foi depois para um auditório, minha gente, dentro da mesma exposição, onde a capacidade do auditório é de 850 lugares, ou 900, e havia menos de 150, 180 pessoas para ouvir o seu pronunciamento, o seu discurso. É uma coisa simplesmente constrangedora. Eu falei ontem no Jornal da Band, o pipoqueiro que trabalha na frente da escola das minhas filhas, Catarina e Valentina, junta mais gente na hora da saída da escola do que a Dilma, presidente da República, juntou nesse auditório. E aí, antes da gente falar das vaias, das manifestações e dos outros assuntos relacionados ao ambiente político aí que nós estamos vivendo estes dias, deixa eu dizer o seguinte: independentemente de quem for o presidente da República, independentemente de quem for o chefe de Estado e da situação que ele esteja atravessando, Tatiana Vasconcelos, não tem cabimento que uma autoridade cercada da quantidade de aspones, de carregador de mala, de assessor de porra nenhuma, de melecotrec, de DAS, de não sei o quê, segurando ela, seja exposta a um auditório vazio. Isso eu não estou defendendo a Dilma, porque você está poupando a Dilma. Não, esquece a Dilma. Faz de conta que nós fôssemos presididos pelo senhor Jacarandá de Almeida. O presidente Jacarandá de Almeida, do partido X, não pode ser exposto a um auditório vazio, porque isso é um retrato que talvez corresponda à realidade das ruas, da antipatia, da animosidade, mas ali era um ambiente fechado, ali você dirigia a cena. Então aqui vai uma crítica meramente, digamos assim, teatral. Eu queria perguntar a quem cerca a presidente Dilma, estratégia, né? Se estão a fim de sacanear a presidente Dilma mais do que a realidade já está lhe cobrando. Porque não é possível. Como é que pode? Como é que pode? Bota a mulher para um auditório vazio. Presidente, olha, lamentavelmente não deu quórum a sua palestra e vamos embora para Brasília. Porque não vamos produzir essa imagem adicional da situação de isolamento. Porque esse, no fundo, é o que eu sinto, percebo no caso da Dilma. Ela está num processo de isolamento, né? Você não sabe se o PT está com ela, você não sabe se a base aliada está com ela, você não sabe se a equipe dela está com ela, se o ministério está com ela, quem não está. Eu olho para a Dilma cada vez mais, vejo exatamente o que eu via, exatamente não porque essa comparação é injusta com a Dilma, mas eu me lembro, já citei aqui a reta final do governo Sarney, ele não conseguia, ele dava bom dia para o porteiro do Planalto e o porteiro não respondia. Era esse o clima, mas ele estava num fim de governo, um dos governos mais corruptos e antipáticos que o Brasil já teve, né? Impopulares que o Brasil já teve. Merecidamente em função da figura. Mas, enfim, primeira observação que eu queria fazer era em relação a esse episódio da vaia de ontem. A outra coisa é a seguinte, muita gente dizendo, a Dilma não deveria ter vindo para São Paulo? Afinal de contas, São Paulo, porque São Paulo... O que é São Paulo? Vou lhes dizer o que é São Paulo. São Paulo é o estado que deu 8 milhões de votos para Dilma na última eleição. Vamos parar com essa história de achar que São Paulo é a cidadela do não sou Dilma. São Paulo deu 8 milhões. Dilma foi eleita em São Paulo. Porque se São Paulo é o que todo mundo acha que é, a ponto da Dilma não poder chegar aqui para ir numa feira porque não sei o que e tal, não estou entrando no mérito, mas se São Paulo fosse essa cidadela da resistência, não sei o que, não teria dado 8 milhões de votos para Dilma, teria dado para essa, ele seria o presidente da República. Porque se vocês olharem a situação do Nordeste, você pode dizer, Nordeste é inteiramente PT ou inteiramente Dilma na última eleição. O Piauí tem 1.400.000 votos para Dilma e 380 mil para Aécio. O Maranhão deu 2,5 milhões de votos para Dilma e 600 mil para Aécio. Por aí vai. O Rio Grande do Norte deu 1.200.000 para Dilma. Agora, você vem para São Paulo, ok, Aécio teve 15 milhões de votos em São Paulo. São Paulo votou com Aécio, votou com o PSDB. Maravilha, vamos em frente. Sem dúvida é um estado majoritariamente tucano. Mas, desculpe, ela teve 8 milhões de votos em São Paulo. Esse mesmo São Paulo que agora querem sugerir que está inacessível
aos deslocamentos da presidente. Muita gente criticando, assim, olha, que foi de uma inabilidade atroz ela vir para cá 2 dias depois de panelaço. Pergunto a vocês para efeito de análise, e se fosse para o Rio? E se fosse para Minas? E se fosse para Porto Alegre? E se fosse para Recife? Então é o seguinte, querer avaliar o que está acontecendo como sendo um fenômeno isoladamente paulistano ou paulista isoladamente tucano, eu acho um pouco temerário. Não sei, talvez seja. O dia 15 vai mostrar isso agora. Qual é a dimensão, de fato, da antipatia, do mal-estar, do mau humor, do desapreço, do ataque de pelanca, chamem como quiser, do momento nacional em relação a Dilma. Em relação ao PT, o fato é que, seja qual for esse sentimento antipático, ele está aumentando. Ele está aumentando. Hoje os jornais já estão dizendo que o Planalto finalmente se deu conta de que a coisa no dia 15 pode ser grande. Eu continuo pagando para ver. Quero ver essa manifestação de massa, ficarei felicíssimo, adoro manifestações de massa, adoro. O Brasil precisa descobrir o quanto isso é bom, o quanto isso é importante. Não estou dizendo que é essa especificamente, é qualquer uma. O brasileiro não protesta, o brasileiro não vai para... Então, se vai agora, ótimo. Se foi em julho de 2013, ótimo. Lamento que o resultado daquilo lá tenha sido o que nós vimos. Nós vimos, ou seja, nada. Mas quem sabe, em algum momento, o povo brasileiro vai perceber que indo para a rua consegue coisas. Eu não estou dizendo para ir agora, como não estou dizendo para ter ido ontem, nem estou dizendo para ir amanhã. Estou dizendo o seguinte, povo que vai para a rua é um povo que tende a conseguir governantes que agem mais de acordo com o que querem, com o que quer esse povo do que não quer. Então, nesse sentido, eu acho que é um ganho saudável. Mas ainda estou pagando para ver, ainda estou esperando para ver se nós vamos ter uma manifestação de massa nacional no dia 15. Se tivermos, os desdobramentos serão imprevisíveis. Imprevisíveis, porque não sabemos até que ponto um governo tolhido, né, cercado pela antipatia popular no seu começo, se é que isto vai se tornar uma antipatia popular. Notem que para se tornar uma antipatia popular é preciso que seja uma manifestação de massa, uma manifestação que expresse de fato um desejo inquestionável da ampla maioria. Então tem que, nesse aspecto, o dia 15 é decisivo para dar esse termômetro, para dar essa temperatura, né? E até lá a presidente Dilma podia pelo menos ser poupada das idiotices, da falta de avaliação, né, da burrice dos seus assessores, que parecem... Como é que nós vamos fazer para deixar a Dilma mal no noticiário amanhã? Leva para um auditório com 150, leva para uma feira não sei aonde. É isso. Bom, para concluir, minha gente, só um detalhe que eu queria dizer assim, muita gente ontem escreveu para cá, porque eu continuo insistindo que esse negócio do impeachment é uma idiotice. É uma idiotice sob vários aspectos. O jogo da eleição foi jogado, o processo eleitoral não foi fraudado, não foi fraudulento. Ah, mas ela mentiu. Ora, pô, para com isso. Para com isso. Quer dizer, o Aécio só falou a verdade, os políticos brasileiros só falam a verdade. Digamos que ela exacerbou um traço da cultura brasileira, que vale para todos os políticos e para todos os partidos, que é não ter nenhum apreço, nenhum respeito ao cidadão brasileiro, quando dizem o que prometem, o que vão fazer para não fazer, quando negam o que fizeram porque fizeram, mas não podem admitir, e por aí vai. A mentira, diferentemente do que acontece em outros países no processo político, aqui não tem custo. O engano, o logro, a falta de coerência, a aliança com o antagonista, o acerto e tal, isso aqui é um padrão. E é um padrão da política. Da política. Então é o seguinte, sugerir que ela tem que ser empichada porque mentiu é querer achar que a política brasileira não está assentada e a ética da política brasileira não está assentada na mentira, inclusive dentro dos mais puros tucanatos aí. Imagina se você for condenar por mentira o governador Alckmin, coitado, ele não levanta de manhã. Então, não é por causa da mentira, não é por causa da fraude eleitoral, não houve fraude eleitoral. Para que se configure uma situação de impeachment para Dilma, e volto a insistir aqui, porque senão ficam enchendo o saco. Você fala A e o cara escreve, você falou B! Não, então eu vou falar A. Eu quero que a Dilma se exploda. Agora então que ela está magrinha é mais difícil, mas eu quero que ela exploda. Não estou pouco me lixando para a Dilma, mas eu quero discutir o seguinte, a Dilma
não está enquadrada ainda, não sei se estará amanhã, ao longo do dia de hoje, nas condições jurídicas que permitem a implantação de um processo de impeachment contra ela, a deflagração de um processo de impeachment. No caso do Collor, a CPI, que foi montada lá na era Collor, para investigar o governo dele, constatou que tinham se desviado 6,5 milhões de dólares transferidos irregularmente para financiar contas dele, gastos dele, Collor. Então, ele foi vinculado por um documento, por uma apuração a um crime. E este fato ensejou o processo de impeachment, a denúncia ao Supremo, que resultou no que a gente viu. Se isso acontecer com a Dilma, se acharem batom no vestido da Dilma, então pau no couro dela. Mas não foi achado ainda. Então a discussão do impeachment é meramente política. Não é uma discussão jurídica. O seu fundamento jurídico não está colocado. E aí, doutores, resta dizer que além de não ter esse elemento, além de não haver o argumento de que a eleição foi fraudada, porque não foi, a eleição foi jogada, foi um jogo jogado, há ainda o fato de que o sucessor dela não será o Papa Bergoglio. Não é o Papa Bergoglio que vem assumir aqui. Vai ser o Michel Temer, o PMDB. Tudo bem, é do jogo, mas é apenas para termos clareza em relação a isso. A notícia mais importante de hoje é a seguinte: o processo da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal será julgado por uma turma que estava desfalcada, agora não está mais. Eram 4 votos, empate é pró-réu. Para não ter empate, 5 ministros agora compõem a turma. Quem é o 5º? Quem é que se candidatou para ir para essa turma que vai decidir tudo relacionado à Operação Lava Jato? O ministro Dias Toffoli. Quem é o ministro Dias Toffoli? O ministro Dias Toffoli é o meninão, é o jovem, mais jovem ministro do Supremo Tribunal Federal, que foi para lá porque foi advogado do PT. Essa é a credencial maior do senhor ministro Dias Toffoli. Então saibam, senhoras e senhores, que a notícia mais importante do dia é que o processo da Lava Jato, esse sim é o que nos interessa, para botar os corruptos na cadeia, terá como uma figura central, decisiva, agora, o ex-advogado do PT. Ponto. E vamos tocar o barco.